Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Pedro Isnar e hoje eu vou estar comentando aqui com vocês um pouquinho sobre tentação. O que é, de onde vem, como funciona, o porquê dela e como conseguir vencer ela. Eu já tenho áudios de angiologia, esse aqui eu vou chamar ele de soteriologia. A soteriologia é parte da teologia que trata da salvação do homem, da salvação da humanidade por Jesus. É um termo que já existe, aceito pela Igreja Católica, é assim que eles chamam esse estudo. Eu não estou inventando esse nome, nem muito menos o que eu vou falar agora sobre tentação. Deixado claro isso, vamos dar continuidade. Bom, vamos à introdução. A tentação, ela seria a atividade padrão do demônio. E Deus, no seu plano de salvação e amor, ele permite que nós sejamos tentados. Absolutamente ninguém durante a vida inteira está livre da tentação. Se você recordar bem aí, até Jesus foi tentado no deserto, por exemplo. No Pai Nosso, no finalzinho da oração, Jesus nos ensina a pedir para não cair em tentação. E não ensina a gente a pedir para não ser tentado. Ele ensina a gente a pedir para não cair na tentação, porque a gente vai ser tentado ao longo da vida várias vezes. E Deus permite isso porque é através da tentação que a gente cresce espiritualmente. A tentação é justamente a tentativa de nos levar ao pecado. E esse pecado pode ser um pecado de gula, de preguiça, de ira, de raiva, de luxúria, de prejudicar alguém, de mentira. Os demônios, eles querem levar as pessoas ao erro, ao pecado. E é por meio da tentação que ele faz esse trabalho, que é uma forma bem sutil e disfarçada dele agir na cabeça das pessoas, conduzindo elas ao erro. Porque o diabo ele não vence quando ele consegue possuir uma pessoa, quando ele consegue trazer coisas ruins na vida de alguma pessoa. A grande vitória dele é quando a pessoa fica tão sobrecarregada de pecado, tão longe de Deus, que essa alma, quando a pessoa morrer, não vai para Deus, essa alma vai para ele, vai para o inferno. Essa é a vitória dele, tirar as pessoas do caminho de Deus. E é através da tentação que ele faz isso, sem nem mesmo a pessoa se dar conta de que ele existe. E por que Deus permite que nós sejamos tentados? Olha, veja bem, Deus não permitiria um mal do qual Ele não possa te tirar um bem maior, um proveito disso. Se nós somos tentados, é porque isso é a melhor coisa que poderia acontecer conosco, para nossa salvação, é claro. Se Deus permite a tentação, é porque Ele quer ver a nossa luta. Essa é a forma que a gente tem de aumentar os nossos méritos, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, vencendo as tentações. Observe a tentação por esse lado aqui agora. Uma tentação vencida é um mérito que você ganha diante de Deus. Por exemplo, quando você morrer e for conversar com Jesus, antes mesmo de ir para o céu, para o purgatório ou para o inferno, além de você apresentar as suas qualidades, as suas caridades, a sua vida religiosa, você vai mostrar todos esses méritos para Jesus. Cada tentação vencida é uma vitória, e Deus reconhece cada uma delas, Ele vê o seu esforço na hora de reação, na hora de não cair, de tentar resistir a essa tentação. Deus vê essa sua luta, Ele se alegra com o seu esforço e reconhece a sua vitória. Assim a gente conclui a nossa introdução, e eu gostaria de citar aqui algumas informações adicionais. A tentação nunca é maior que a sua força. Ela sempre pode ser vencida. E não é o seu corpo que peca, quem peca é a sua alma. Mais pra frente vai ser discutido um pouco mais sobre isso. Agora uma coisa bem interessante e útil, o uso da água benta e da oração. Se em algum momento de tentação você utilizar a água benta, fizer orações e a tentação permanecer, a fonte dessa tentação não é diabólica, não tem um demônio te tentando, mas sim a fonte é a própria carne, você mesmo. Aí você se pergunta, como assim eu mesmo estou me tentando? Calma que você já vai entender isso. Passadas as informações adicionais, agora eu gostaria de comentar um pouco sobre nem toda tentação é de origem diabólica. Gostaria de citar aqui Santo Agostinho, onde ele por diversas vezes diz: não se deve acusar o diabo de todas as coisas que acontecem. E Tomás de Aquino sempre citou São Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado por suas próprias concupiscências, que o atrai e o seduz. Existem 3 fontes diferentes de tentação: a carne, o mundo e os demônios. Pode acontecer dos 3 estarem te tentando ao mesmo tempo? Pode, mas eu vou falar separadamente de cada um aqui agora.
A carne, por exemplo. Existe a possibilidade de sermos tentados pela nossa própria carne. Nossa desordem interna que conduz a gente ao pecado. E isso não é você que é uma pessoa ruim, não. Todo mundo tem isso graças ao pecado original. Lembra do pecado original lá em Adão e Eva, lá no Gênesis? É graças a isso que a carne tenta a gente. O nosso corpo, ele tem necessidade. E essas necessidades muitas vezes levam a gente a pecar. São tentações do corpo. Já o mundo, que é uma outra fonte de tentação, o mundo ele vai te tentar de várias formas, através de amigos, por exemplo, chegando com convites ruins, seja para ir fazer algo errado, seja para usar drogas, seja para se envolver com algo não legal, por exemplo. Você pode estar achando que eu estou falando dos amigos da onça, né? Mas muitas vezes aqueles amigos que às vezes querem o nosso bem, que são legais com a gente, eles têm alguma ideia errada por falta de discernimento deles. Eles às vezes estão achando que estão te levando para um lugar legal, mas não, eles estão te atraindo para um lugar ruim. O mundo te tenta também pela internet, por propagandas, pela televisão. A variedade de tentações no mundo é gigante. O que não falta no mundo é armadilha para te conduzir ao pecado. E a terceira fonte de tentação são os próprios demônios que às vezes vão até as pessoas, não para assustá-las, não para aparecer, não para causar algum tipo de pânico. Eles não são burros a ponto de aparecerem assim. Eles vão, com toda a sua malícia e delicadeza na sua mente, jogar tentações na sua cabeça. E aqui eu gostaria de lembrar novamente, nem os anjos, nem os demônios podem ler os seus pensamentos, mas ambos podem jogar ideias na sua cabeça. Bom, depois de citada aí as 3 fontes de tentação e somente uma delas sendo de origem diabólica, tem algo muito interessante que deve ser constatado. São Tomás de Aquino diz: embora nem toda tentação venha diretamente do diabo, em última análise, indiretamente ela vem, porque o pecado entrou no mundo por causa dele, foi ele que criou o pecado. Ou seja, indiretamente, através da carne e do mundo, o diabo consegue tentar a gente. Ou seja, a carne e o mundo tentam você por obra do diabo indiretamente. E se for algum demônio tentando você diretamente, é muito mais simples de resolver, como eu já disse aqui antes. Faz o sinal da cruz na sua cabeça com água benta, joga água benta na sua casa e faz sua oração pessoal que no mesmo instante cessa a ação dele. E eu digo que é mais simples quando a ação é direta, porque basta seguir esses passos. Se a ação for indireta, seja pela carne ou pelo mundo, não adianta nada você pegar e jogar água benta e rezar na sua televisão, nos seus amigos que estão fazendo o convite errado, no seu corpo que está com algum desejo ou necessidade, não adianta você fazer isso. Vão até achar que você é maluco. Mas calma que eu vou citar já já algumas formas ótimas de resistência à tentação, para que você consiga, de fato, vencê-las todas. Mas antes de chegar lá, eu gostaria antes de comentar com vocês por que a gente peca, por que nós pecamos. Entendendo isso e tendo todas essas informações sobre tentação ajuda de fato enormemente a gente a conseguir vencer a tentação. É conhecendo o nosso inimigo que a gente consegue derrotar ele. É sabendo como ele age que a gente consegue derrotar ele. A nossa alma, quando ela é tentada, ela sabe perfeitamente por que não deve fazer aquilo. Porém, o nosso corpo não, às vezes ele atrapalha a gente. Aí começa um famoso embate, um debate entre você e você mesmo na sua cabeça de devo ou não devo, faço ou não faço. Veja, a gente não pode perder tempo racionalizando o porquê de não poder. A gente apenas deve saber que não e ponto. Você ficar questionando, você ficar pensando, será que eu vou, será que eu faço, será que eu não faço? Isso pode levar ao erro, porque você acaba se seduzindo. Esse momento em que você pensa demais no pecado, se você faz ou não, é chamado de vacilação. É o momento que você está vacilando, você está se deixando seduzir por aquela ideia. Ela está trabalhando, por mais que você fique, não vou, não devo, não posso. Aquela ideia está trabalhando, está sendo desenvolvida na sua cabeça e você está pensando mais e mais em cometê-la. Portanto, pensou no pecado, teve tentação, você sabe que é errado, não e ponto, e muda a página. Outro assunto, vambora, vida que segue. Outra coisa, a tentação ela vem sempre acompanhada de uma mentira. Como por exemplo Eva quando foi tentada. Foi dito a ela que se ela cometesse o pecado original, seria dado a ela toda a revelação, que ela teria o conhecimento igual a de Deus, que seria concedida onisciência a ela. Eva também comete o erro de ficar se perguntando, de ficar falando não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, ao invés de só simplesmente falar eu não posso e acabou.
A mentira que vem acompanhando a tentação, ela é muito forte, porque ela propõe uma felicidade. Por exemplo, quando você tem uma tentação, você pensa em cometer algum pecado, você não pensa muitas vezes que vai ser ruim, você pensa, vou fazer isso porque vai ser legal, vou fazer aquilo porque vai ser demais, vou ter uma noite incrível, vou roubar ali porque eu vou ter dinheiro para sustentar minha família inteira depois, vou iludir uma pessoa para ela ficar feliz e eu vou ficar feliz com isso também. Por isso que a tentação é tão forte, não é um simples pecado que vem na sua cabeça e você pensa vou cometer ou não. Esse pecado ele vem acompanhado de argumentos fortíssimos que prometem uma felicidade que não é real. E nós pecamos justamente porque queremos ser felizes. A gente procura felicidade, só que o erro está justamente em procurar a felicidade aonde não se encontra. Aí que está a nossa ruína. Perceba também que o diabo ele tira a ideia de vergonha na realização desse pecado. Mas depois que você comete o pecado, você se sente envergonhado, você se sente mal. Vem a vergonha na hora de confessar para o padre. Você vai ficar, ai meu Deus, será que eu falo isso para o padre, o que eu fiz? O que o padre vai pensar de mim? Ai meu Deus do céu. Mas lembre-se, a confissão é um ato virtuoso de humilhação para retornarmos à graça de Deus. Portanto, nunca tenha vergonha de falar nada para o padre, mas é importantíssimo que você confesse seus pecados. Não tenha vergonha de confessar. Na hora de fazer, você não teve vergonha. Então, na hora de confessar, não tenha também. Agora a gente avança para a luta contra a tentação, que vem aí as resistências, as formas de resistir à tentação. O próprio Jesus já falava, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Orar sempre. Seja na sua oração diária, seja quando você se sentir muito tentado, reze também. E o vigiar seria ficar de olho nos pecados que você tem alguma certa inclinação a cometê-los. Porque o diabo ele vai tentar você exatamente na sua fraqueza. Então eu gostaria até de acrescentar aqui, vigiai e fortificai as suas fraquezas, para não ser justamente pego desprevenido. E nós não estamos sozinhos nessa grande empreitada. Temos aliados poderosíssimos, como por exemplo o seu anjo da guarda e Maria Santíssima. Ambos nos ajudam a vencer as tentações, portanto peça auxílio ao seu anjo, peça auxílio a Maria. A diferença do seu anjo da guarda e de algum demônio é que o demônio ele não pede licença para entrar, ele não pede licença para vir importunar a gente e jogar alguma tentação no nosso caminho. O anjo da guarda ele muitas vezes espera que você peça a sua ajuda. Lembre da existência dele. Ele às vezes se sente meio carente, ele pensa que está lá te protegendo, te servindo e você nem liga para ele, então peça por ele, para que ele venha com toda a força te ajudar a vencer a tentação. Ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser invocado, reze o santo anjo. É importante deixar claro aqui, ele está sempre te ajudando, mas conforme você ganha intimidade com ele, conforme ele vê que você está sempre lembrando dele, ele age mais na sua vida, ele te ajuda mais. E vamos ao momento tão aguardado por vocês, como resistir à tentação. Bom, existem 3 tipos de resistência, a resistência direta e a resistência indireta, e também a que eu já citei antes, que seria usar a água benta e rezar. Mas agora a gente vai falar sobre a resistência direta e a indireta. A resistência direta ela serve para todo tipo de tentação, menos a luxúria e as tentações que são relacionadas a dúvidas de fé. Porque ambas são um terreno muito escorregadio, então a resistência direta não funciona. Os santos, de uma forma bem simples, eles chamam a resistência direta de ser do contra. Se você vê que você está sendo tentado numa direção, você faz exatamente o contrário. Exemplo, você percebe que você está sendo tentado a ser avarento, a se apegar ao dinheiro. Daí você faz justamente o contrário, vai lá e dá uma esmola, pratica alguma caridade. Você está sendo tentado aí, por exemplo, a falar mal de alguém, a levantar um falso testemunho. Então, ao invés de você fazer isso, você simplesmente vai lá e elogia essa pessoa que você ia falar mal. Esse é um combate direto à tentação. Minha dica é, faça uma oração e pratique o contrário. A resistência indireta, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de tentação, porém, principalmente a luxúria e as dúvidas de fé. Através da memória e da inteligência, você deve redirecionar o seu pensamento para outra coisa. Você está lá sendo tentado loucamente para tal coisa, aí você começa a recordar de uma aula que você teve no passado. Tenta pensar o que foi que eu aprendi naquela aula, quais foram os ensinamentos passados ali. Ou pense em algum filme
Tenta relembrar da história inteira do filme, como ela é contada, toda a trama. Relembre os tempos de escola, as pessoas que você conheceu, as suas histórias, se divertindo com amigos ou família. Lembre de um Natal. Se você tiver problema para fazer isso com você mesmo, liga para um amigo, vai conversar com um amigo, seja no telefone, em algum lugar. A resistência indireta consiste basicamente em ocupar a sua cabeça com coisas diferentes. Se possível, coisas boas, vai estudar, não sei. Fica a minha dica aí, faça uma oração. E depois redirecione seus pensamentos. Para quem gosta aí de um joguinho de celular também pode ajudar bastante. Então é isso, distraia a sua cabeça. Agora algo interessante, nunca perca a sua calma quando você estiver sendo tentado. Combata as tentações sabendo que elas são para nós uma ocasião em que a gente acumula méritos diante de Deus. Ou seja, acumula vitórias, acumula alegrias diante de Deus. Claro, se a gente conseguir vencer ela. E agora, para finalizar esse áudio sobre tentação, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o pós-tentação. Então, depois da tentação, nós temos 3 alternativas. Ou você venceu, ou você caiu na tentação, ou você está em dúvida se você caiu ou não na tentação. Se você venceu a tentação, a sua atitude deve ser de ação de graça. Você não pode ter a atitude de se vangloriar pela sua vitória. Você não pode ficar, eu ganhei, eu sou muito bom, eu venci essa tentação, contando para todo mundo. Porque aí você acaba cometendo um pecado de vaidade. Cuidado com essa armadilha. Venceu a tentação, agradece a Deus, dá glórias e louvores a Ele, agradeça pela tentação por ter conseguido não cair nela e peça força para as próximas tentações. Pronto! Agora, se você caiu em tentação, você pecou. Você acaba ficando envergonhado, porque durante o pecado é bom, tem toda aquela falsa alegria, mas depois do pecado vem a vergonha. Mas calma, você ainda pode tirar proveito disso. Tenta tirar o máximo de aprendizado dessa situação onde você falhou. Tenta pensar aonde foi o momento que você se deixou levar para cair nessa tentação, para cometer esse pecado. Vê qual foi a forma desse pecado agir na sua cabeça. Fortifique a sua fraqueza detectada, porque essa tentação que você caiu, ela serviu muito para te ajudar a não cair em outras semelhantes no futuro. E como filho pródigo, volte para Deus confiante e sem desistir. Mas calma, se o pecado que você cometeu foi leve, faça um ato de arrependimento, faça o ato de contrição. Se foi um pecado grave, não fique enrolando não, vai se confessar o quanto antes, porque você tem que colocar uma espécie de barreira nisso. Existe a chance desse pecado grave desencadear uma avalanche de pecados, porque geralmente a pessoa ela é erroneamente levada a pensar da seguinte forma: já perdi o estado de graça, então eu posso chutar o balde até a próxima confissão. E os pecados cometidos por causa desse tipo de pensamento são piores. Lembre-se da importância da confissão. Lembre-se que a confissão é um ato virtuoso de humilhação para retornarmos à graça de Deus. E agora a terceira alternativa é: se você ficou em dúvida se caiu ou não em tentação, não reflita imediatamente logo após o ocorrido. Espera passar um tempinho para você conseguir pensar de cabeça leve, e se ainda assim você não chegar à conclusão de se você cometeu ou não um pecado, peça aconselhamento para o seu padre. E assim nós encerramos o nosso primeiro áudio de soteriologia, o estudo da salvação. Eu sou Pedro Snar e fiquem com Deus.